Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do CS Jurídico Cast. Direito claro e informação segura. No episódio de hoje, vamos falar sobre uma das mais importantes evoluções dos direitos de família e sucessões, a partilha em vida. Durante muito tempo, a divisão dos bens só acontecia após o falecimento do titular, normalmente no inventário, em meio ao luto, ao desgaste emocional e a conflitos, que muitas vezes se estendiam por anos. Hoje, porém, o direito oferece caminhos preventivos e humanizados que permitem organizar o patrimônio ainda em vida, com segurança, clareza e previsibilidade. E para falar sobre isso, temos uma convidada muito especial, a doutora Jacivânia Barbosa, atuante na área. Seja muito bem-vinda, Muito doutora. obrigada, É um prazer tê-la aqui novamente para discutir uma temática tão maravilhosa. Seja bem-vindo também, doutor Nelson, né? Um dos idealizadores desse projeto. Estamos aqui, né, para conversar sobre partilha de vida, não é, doutora? Algo que realmente nós entendíamos que só aconteceria após o falecimento, né, do titular, mas vimos, né, que o direito ele vem se atualizando, obviamente, com as demandas da sociedade, tentando acompanhar, né, a questão da sociedade propriamente dita, os problemas sociais, enfim. E diante disso existe agora a partilha em vida, né, a possibilidade de você mensurar e direcionar os bens propriamente ditos para as outras pessoas. Mas, enfim, para que os nossos ouvintes possam te conhecer um pouco mais, doutora Jacivânia, eu sei que já está confortável aqui com a gente, não é mais a primeira vez de estar aqui conosco, mas conta para a gente quem é a doutora Jacivânia e a tua trajetória. Sou Jacivânia Barbosa, advogada, atuante na área extrajudicial em cartório de RCPJ, faço consultoria no cartório na Paraíba, tenho MBA em corporações e negócios imobiliários, atuo também na área de inventários e partilha em vida também. Altamente capacitada, habilitada para estar aqui com a gente, doutora, maravilhoso, viu? E trazendo um pouquinho dessa temática sobre partilha em vida, nós sabemos hoje que quando não há, propriamente dito, uma sucessão de forma assertiva, com um profissional habilitado que possa orientar, isso acaba gerando reflexos, não somente no inventário, mas também em outras áreas, como, por exemplo, na área de doutor Nelson, que trata sobre a questão da pensão por morte, não é isso, doutor? Direito previdenciário. Esses reflexos, eles podem, né, podemos dizer, recair também na questão dos requisitos, enfim, né? Então, diante desse cenário, as famílias, além de lidar com a dor, lidam também com a desorganização patrimonial. E por isso, na minha perspectiva, é que a partilha em vida ela vem ganhando força, não é, doutora? Mas para que os nossos ouvintes eles possam entender o que é partilha em vida diante, né, da conjectura atual, das famílias contemporâneas, o que seria essa partilha em vida? A doação propriamente dita, ela vai dispor daquele bem ou de alguma vantagem, né, digamos assim, financeira, ou seja para o herdeiro, ou seja para algum beneficiário. Ela é regulamentada através da escritura pública. Sem a escritura pública ela não, e o registro, ela não teria a validação. E a doação com encargos, ela vai impor algumas condições para que seja realizada. Sendo que essa com encargo, ela vai dizer lá, tem um cumprimento de uma obrigação, tem um prazo, e esse prazo é decadencial. Caso esse donatário ele não cumpra aqueles requisitos, essa doação ela pode ser revertida, né? Digamos, tem uma reversão dessa doação. E aí, o que é que acontece nessa questão da doação? Digamos que a partilha em vida, o pai ele vai doar os bens para alguns filhos, né? Vamos colocar assim. E esse filho, eu vou doar um determinado bem, uma determinada casa em algum local, e o filho ele não queira aquela casa. Ele vai ter os motivos dele. Ele pode negar? É possível essa negativa? É possível essa negativa, porque o bem ele deve ter a aceitação, digamos.
Se ele não aceitar aquele bem, não necessariamente pode. Mas se o pai chegar e a deixar em testamento, vai ser aquela, então vai ser aquela casa lá para aquele herdeiro. E aí o que é que acontece muitas vezes? Deixam os beneficiários não observam, ou as pessoas não observam a questão da organização patrimonial, tem a questão financeira, tem a questão de custos, né, digamos assim, com esse planejamento. Então, é importante que estejam atentos a alguns detalhes. Uma situação que acontece, vamos colocar a figura do pai, né? O pai, ele é casado, ele quer dispor dos bens para os filhos em vida. E aí ele procura o advogado para chegar lá, eu quero doar, quero partilhar os bens, eu vou deixar cada bem. Só que ele diz lá, fulano, beltrano e cicrano, vou deixar o bem. E Maria, eu vou colocar Maria hipoteticamente, uma Maria aleatória. E aí, quem é Maria? É importante o advogado saber quem é Maria. Por quê? Porque se Maria, digamos, for uma... Não sei se pode falar essa palavra amante, aquele bem, ele tá com um vício, né? Digamos, naquela doação. Tem um vício naquela doação. A pessoa não pode doar para um amante. Oxente. Não pode. Não pode. Porque aí a esposa tem um prazo para questionar essa doação, né? Que é até 2 anos após a morte daquele titular. E aí muita gente não sabe disso. E quando o cliente vai procurar o advogado tem que ter um jeitinho para procurar saber quem é. Se a pessoa não quiser dizer que Maria tá naquela situação lá com ele, vai fazer o quê? Você com jeitinho vai dizer as impossibilidades que aquela doação não pode ser feita. O assunto ficou ainda mais interessante, porque é algo... Não, é sério, porque assim, é algo... Eu não sou especialista na área, cada um dentro das suas limitações, é uma informação que eu desconhecia. Eu passei pela faculdade, eu estudei direito, eu estudei sucessões, eu estudei contratos. A gente estudamos direito civil, mas é na especialização que você começa a perceber os pormenores. Essa informação, por exemplo, de que se a pessoa for amante não poderia receber a doação, que seria impugnável. É possível. Porque o que é que você entende? Aí, que a pessoa pode dispor de até 50% dos seus bens em vida, porque tem toda aquela questão da proteção, né? Enfim. E dentro desses 50% a figura... Porque a questão da legítima, que tem que ser resguardada, né? Mas essa figura da amante, ela não pode receber essa doação. Tá vendo? Eu acredito que, assim como eu, muita gente que está nos assistindo agora não tinha não tem noção. Então, assim, você quer doar, informação. Pode doar, mas o advogado, por obrigação, tem que chegar e tem que alertar a pessoa, né? Que pode ser revertida essa doação. Eu vou fazer uma outra pergunta. Pode ser questionada. Dentro desse contexto, porque a doutora, logo no início, também ela me chamou a atenção, quando ela começou a discorrer, da obrigatoriedade de ser por escritura pública. E sabemos que tem muita gente que tem bens irregular, contrato de gaveta, compra e venda, né? E quer fazer uma doação daquele bem que sequer foi regularizado. Então, pelo que a doutora está descrevendo aqui, legalmente falando, juridicamente falando, ela também não pode dispor desse bem por meio de doação com um contrato... O que é que acontece? O contrato particular, ele não gera uma segurança jurídica, até porque... Quando se trata de doação, ele é um direito real. Então, ele tem que ir para registro. Se ele não for para registro, então, de certa forma, ele não tem validade. Existe uma limitação de valores. Eu não vou me recordar aqui a limitação de valores que você pode até doar verbalmente. Mas que segurança jurídica a pessoa vai ter de saber que aquele bem é seu? Se não tem uma escritura pública, se não foi levado a registro, então tudo isso é considerado. No testamento vai estar lá, através do testamento, que vai fazer a abertura pós-morte, né? Mas, em relação à doação, ela tem que ter a escritura pública e, posteriormente, o registro. Vamos lá, vamos para um exemplo prático aqui, doutora. Sim. Vamos supor que eu tenho
3 imóveis Sim. irregular. Não tem escritura pública e eu quero doar um desses imóveis para um conhecido, para alguém, através de um contrato particular de doação. Elaborei o documento, reuni testemunhas, assinei, as testemunhas assinaram. Esse documento ele não tem valor jurídico para resguardar ali o donatário? Não. Por que não teria? Porque essa doação ela teria que passar pelos processos, né, de pagamento de imposto, da geração da escritura, do registro no cartório de imóveis. Então, o ideal seria que a pessoa regularizasse os bens Muito bem. da melhor forma possível e deixar tudo de forma regular, né, que é o que não acontece com o na maioria das vezes, né? Hoje poucas as pessoas, elas deixam os imóveis, quer dizer, poucas não, Muitas pessoas ainda ainda deixam. deixam os imóveis de certa forma irregular e tem essa dificuldade, né, na regularização dessa doação, dessa partilha em vida. Então, para a partilha em vida, eles teriam que, de certa forma, estar totalmente irregular, né? Entendi. Porque no testamento, você vai deixar dispor do bem lá uma casa de tal, e aí, posteriormente, a pessoa vai lá e vai regularizar, porque, de certa forma, aquilo está registrado. Você vai fazer a abertura do testamento judicialmente, você vai pedir para remeter ou ao extrajudicial ou até mesmo de forma judicial, mas você vai ter que regularizar aquele imóvel de certa forma, né? Seja através de adjudicação, seja através de uso capião, ou seja até mesmo na regularidade formal do imóvel. Realmente, doutora, existem vários mecanismos, né, isso, para regularização, como a Sim. doutora mesmo pontuou brilhantemente, vale ponderar. E além disso, nesse contexto também surgem a questão daquelas cláusulas protetivas, não é Isso. isso? Na visão da doutora, considerando a tua prática e militante na área, principalmente nessa área aí de direito sucessório, quais cláusulas são essenciais para constar na partilha em vida? Pronto, vamos lá. O primeiro que a gente trata é a reserva do usufruto, né? Que a pessoa está em vida, ela pode ter usufruído do bem que ele doou. Colocar uma cláusula lá de usufruto vitalício. O que é que acontece muitas vezes no usufruto vitalício? A pessoa falece, ela automaticamente se extingue. Mas aí ele é casado. E aí ele já doou aquele bem, já dispôs aquele bem para os filhos, e os filhos podem fazer o que quiser com aquilo. E a esposa, como é que fica nessa situação? Então, é importante, quando for elaborar essa escritura de doação, que for colocar a cláusula de usufruto vitalício, estender também para o cônjuge. Interessante, Por quê? doutora. Porque esse usufruto vitalício, na falta de um, o outro permanece, independente desse bem já ter doado. Então, muita gente só faz ali o usufruto vitalício para um e esquece do outro. E aí, o que é que acontece se os filhos não tiverem aquele cuidado com um dos genitores, ou até mesmo ele for casado com um terceiro, né, que não é a mãe, digamos, dos próprios filhos? Fica descoberto, de certa A forma. mercê, né? Desprotegido, né? É. E tem a questão da inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, que também protege o bem, tanto de dívidas futuras, quanto da questão, porque às vezes o pai ele quer doar um bem para um filho, quer que aquele filho permaneça, mas digamos que o filho não está nem aí. Ele recebeu no primeiro aperto que ele tiver, ele vai vender aquele imóvel e vai ficar ao tempo. Então, é importante, às vezes, colocar A cláusula de essas inalienabilidade é a que vai três cláusulas. impedir, né? Impedir de vender, impedir de dispor, ou então a pessoa casa, então o pai pensando no bem-estar do filho ou da filha, né? E vai e coloca lá a incomunicabilidade, então não se comunica com os bens, então até mesmo numa futura partilha em caso de um divórcio, em caso de um falecimento, esse bem não vai se comunicar com os outros bens do outro cônjuge, né? E tem a questão da cláusula de reversão. Digamos que o donatário ele faleça antes do doador. Então, esse bem retorna para o titular, né? Para o doador.
Então, é Sim, claro. importante ter essas cláusulas. Uma coisa que até eu não falei anteriormente é a questão da legítima, do respeito da legítima nos casos de doação, né? Eles podem até doar até 50, digamos, ele tem disponível 50% dos bens, né? Nos casos de doação, sendo que, como é que eu poderia? Eu poderia dispor desse bem da legítima, de que forma? Faço a doação e deixo claro que aquele bem doado é relacionado à antecipação da herança, que a partilha em vida nada mais é do que a antecipação da herança. E se eu quiser doar, digamos, para um filho, eu vou dar uma parte mais para o filho, eu vou dizer que aquela parte que eu estou doando a maior é da parte disponível. E não da parte da legítima, né? Digamos. Não sei se ficou claro. Claro, doutora, Então, sim. assim, eu tenho um bem avaliado em. Eu tenho 10 milhões para partilhar entre os filhos. Então, 5 milhões seria a parte da legítima. Vou colocar em Sim. milhões, né? 5 milhões a parte da legítima. E aí eu pego aqueles 5 milhões e já partilho ali entre os filhos. Já digo ali, a legítima está partilhada, mas é importante deixar na escritura totalmente que é Tudo expresso, tem que estar de especificado, forma tudo expressa. certinho, E expresso. aí depois eu posso doar aquela outra parte, uma parte maior, e dizer que também deixando claro que é da parte disponível. Interessante, viu? É muita informação relevante e nesse cenário, doutora, tanto na doação em vida, partilha em vida, quanto pós-morte, inventário, nós sabemos que tem a incidência do ITCMD, né? Imposto de Isso, Transmissão, Causa-Mortes e Doação. E a pergunta que fica o que sai mais em conta? O que é menos custoso? Porque das duas formas vai incidir o ITCMD, isso. mas em vida é mais em conta? Eu acredito que a partilha em vida ela seja menos custosa. Por quê? Porque quando você vai para o inventário, você tem aqueles aspectos de certidões, de custas cartorárias, às vezes de custas judiciais, porque você não sabe se vai estar todo mundo em comum acordo. E a partilha em vida, ela evita esse conflito em si, né? Então, uma coisa que vai, um inventário que vai durar uns 10 anos, pode ser resolvida em pouco tempo, né? Com a doação, com, com testamento, com a holding familiar, né? Que tem todos os processos, ele tem todos o como é que diria? Todos têm taxas, né? A doação ele tem, que depende de cada estado, que vai variar de 3% a 8%. E os custos cartorários, né? Os emolumentos, mais o registro. Eu sei que já estamos caminhando para o final, mas antes eu vou fazer mais uma pergunta. Hum, Porque você falou testamento, e aí me sim, recordo que nós temos 3 tipos de testamento. Temos o instrumento particular, circular. Isso, temos o testamento cerrado isso, e temos por escritura pública. isso. Eh, Qualquer desses testamentos, a gente pode falar assim que tem o mesmo valor jurídico em uma situação de bens deixado ali pelo testador? Sim. Agora tem que observar que alguns esses que são declaratórios, ele tem que ter testemunha, tem que ser lido, tem que ser informado, tem que ter a autenticação cartorária, né? E o mais seguro é por escritura pública. Sendo que, às vezes, algumas pessoas fazem o testamento pensando que vai evitar algum conflito e chega lá, utiliza da parte da legítima para fazer uma doação de certa forma irregular, é questionável. Esse testamento pode ter um questionamento futuro. Então, é importante ter um planejamento. Dentro dessa situação de, Sim, de, de ter alguma coisa irregular, sim. é uma pergunta que a gente faz até para esclarecimento do público em geral. Tem uma irregularidade, anula todo o testamento, anula parcialmente? Como é que seria isso? A parte, normalmente, pode anular todo o testamento, né? Mas é relacionada mais à parte do bem que está, de certa Sendo forma, dis... do que foi ultrapassado ali. Entendi. Perfeito.
Excelentes contribuições, doutora Jacivânia. Eu tenho certeza que o nosso público está aqui maravilhado com tantos insights que muitos nem sabiam que existia a questão da partilha em vida, né? Porque geralmente a perspectiva geral é que a partilha só acontece após o falecimento do titular, respectivamente. Mas no caso, né, o direito ele vem avançando, obviamente, e já temos mecanismos, institutos que garantem, obviamente, a partilha no momento ali que o indivíduo está em vida, né, que ele pode direcionar, propriamente dito, o patrimônio para cada herdeiro, para cada familiar que assim desejar. Hum. Nós aqui no CS, nós sempre temos, e a doutora já conhece, não é, a nossa sistematização, nós sempre deixamos aqui um espaço, já no finalzinho do episódio, para que o convidado ele possa deixar alguma dica, algum conselho, alguma mensagem para os nossos ouvintes. Vamos, Então, doutora Jacivânia, está com a vamos palavra. colocar um conselho, né? Se planeje, se organize, não deixe para depois, deixe tudo, de certa forma, tudo organizado, porque lá na frente é tanto problema que aparece, então você se organizar, você se planejar é o ideal, né? Com certeza, com Perfeito. certeza. Muito bom. E você, que nos acompanhou até aqui, como sempre, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha, porque aqui no CS nós temos um lema: onde o direito é ponte, não há barreira. Até o próximo episódio.